Fala galera, como é que vão? Tudo bem? Novamente aqui, professor Bruno Lemos Cons, trazendo para todos vocês vídeos incríveis que estariam ajudando vocês sempre a estudar. Então continuem nos acompanhando, estudando sempre. Cada vez mais conteúdos estaremos trazendo para que ampliem o nosso conhecimento. Bruno, o tema de hoje é qual? Introdução à biologia celular, falando um pouco sobre a origem da vida, da onde que surgiram os seres. Então, primeira pergunta que a gente tem é: de que são compostos os seres vivos? Muitos devem se perguntar e acabam respondendo sempre que são compostos de água, são compostos de oxigênio, nitrogênio, carbono. Sim, isso tudo entra na composição dos seres vivos. Porém, existe uma coisa que é importante para criarmos os seres que temos hoje, da maneira que eles são, que são as nossas células. Então, pergunto para vocês, o que é uma célula? Já pararam para se perguntar? O que vocês acham que é uma célula? Então, vamos fazer o seguinte, se alguém souber o que é uma célula, escreve para mim nos comentários para eu depois estar observando se vocês realmente acertaram. Mas, de acordo com os livros, a gente pode estar encontrando que células são unidades estruturais, funcionais de todos os organismos vivos. Então, são aquelas minúsculas e únicas unidades que vão estar controlando as atividades do nosso organismo. Obviamente, elas vão compor tecidos, órgãos, que com isso estarão realizando algumas funções no nosso organismo. Entretanto, existem células em diversos locais do nosso corpo, porém cada qual tem diferenças e elas têm semelhanças também. Bruno, quais são as diferenças encontradas nas células? Elas têm forma, tamanho e funções diferentes. Então, cada tipo de tecido vai ter uma célula de uma forma, de um tamanho e com função diferente para o que aquele determinado tecido possa estar querendo realizar. Então, por exemplo, uma célula de tecido óssea, ela vai ter um formato, ela vai ter um tamanho, ela vai estar disposta de uma determinada maneira, vai ter a função de compor a matriz óssea, dar sustentabilidade, ajudar na locomoção, que são o que os ossos fazem. Já quando a gente observa aqui uma célula sanguínea, ela vai ter uma forma, um tamanho e funções diferentes. Por exemplo, as hemácias elas vão estar carregando oxigênio importante para o nosso metabolismo energético. Porém, quando a gente compara esses dois tipos de tecidos e qualquer outro tipo de tecido, a gente consegue observar algumas características estruturais que são fundamentais de todos eles. Todos eles têm células que têm membrana plasmática, todos eles têm células que têm núcleo, que têm no seu citoplasma mitocôndrias, de repente lisossomos, entre outras organelas, retículo, que são importantes para a atividade fundamental de qualquer tipo de célula, de qualquer forma, tamanho e função. Então, por isso, existem dentro das células coisas que são parecidas com todas elas, coisas que são relacionadas à sobrevida, principalmente, e temos também coisas diferentes, mais relacionadas à parte de funcionalidade e localização em que essa célula vai estar contida. Então toda a informação que eu tenho na minha célula, ela é passada de uma célula para outra. Obviamente que quando a gente observa somente uma célula, a gente consegue observar semelhanças entre elas. Aqui temos células de um ouriço do mar, de um camundongo, de uma alga marinha, e a gente consegue observar a membrana plasmática, conseguimos observar o citoplasma, algumas organelas às vezes conseguimos observar, ou seja, isso mostra a parte de semelhança entre elas, muito baseada em a herança genética, a informação genética que ela teve de uma célula mãe que gerou essa célula filha. Porém, não só disso eu vou ter a informação guardada no meu núcleo, mas sim outras informações que são importantes para a sobrevida do tecido incompleto, do organismo completo. Então, o ouriço do mar tem informações que são importantes para ele sobreviver no ambiente que ele está, da maneira que ele está. O camundongo também e a alga marinha também. Porém, em alguma das vezes, essas heranças genéticas, né, essas informações hereditárias, elas podem sofrer alterações durante o processo de multiplicação de células. Por exemplo, a gente consegue observar aqui mutações do gene KIT, que é um gene relacionado à presença de melanina na pele. Então a gente vê aqui uma criança do lado esquerdo que tem uma determinada região ali da sua face, uma perda de coloração, e o camundongo com perda de coloração de alguns pelos.
Bruno, qual é a diferença de uma célula para outra? Ambas têm mutação do gene KIT. Então, na criança, obviamente, a gente só vê a pele, mas se aquela parte da pele criasse ou nascesse pelos, os pelos seriam da mesma característica que o nosso camundongo. Tá? Então, algumas mutações, elas são realmente deletérias, são realmente prejudiciais e complicantes, mas nem todas vão estar gerando complicações gerais ao nosso organismo, ao nosso ser vivo que sofreu mutação em determinado gene daquela célula. Então, as células foi um nome que foi dado por Robert Hooke em 1665, após ele utilizar o microscópio óptico com o intuito de descobrir o que teria na pequeno pedaço de cortiça em que ele estava analisando. E aí a gente consegue observar ao lado uma figura, um desenho esquemático de mais ou menos o que ele observou durante a visualização da cortiça no microscópio óptico. Então vemos aquele pedaço, né, de tecido vegetal com minúsculos, né, pequenos espaços ali, que seriam os espaços onde estariam contidos as células. Hoje, certamente, a gente tem uma ideia de célula muito baseada aos esquemas que a gente tem nos livros. Então, com certeza, de uma maneira bem mais rústica, Robert Hooke observou algumas coisas para que hoje possamos evoluir e aprender cada vez mais dessa unidade fundamental e termos hoje informações como a gente pode ver nesse desenho esquemático de um livro, que não é nem parecido um pouco com a realidade, as células não são exatamente como estão desenhadas, eles são um desenho didático, a gente consegue observar a complexidade de informações que a gente tem dentro de uma célula. O microscópio é um aparelho que ele é utilizado para ampliar, né? Ele tem uma série de lentes que vão estar organizadas para observar coisas que eram pequenas ou impossíveis de serem visualizadas a olho nu. Agora, com um aumento maior, a gente consegue observar. Então, esse ponto aqui do lado esquerdo é um ponto que está mostrando alguma coisa observada a olho nu. No meio, temos esse ponto observado a olho nu colocado no microscópio. A gente vê que numa série de lentes, aquele ponto que era uma coisa só, um ponto único, na verdade, ele era a convergência de 4 pontos. E quando a gente aumenta a nossa objetiva do microscópio, a gente consegue observar esses pontos presentes lá até com distanciamento maior. Então, dessa maneira que a gente começou a evoluir e aprender cada vez mais e obter mais informações baseado as células como nós sabemos que elas existem hoje. Então, todos os seres vivos eles são semelhantes, né, na parte bioquímica, na informação genética, produção de energia, síntese e degradação de substâncias, de uma maneira em geral, usando as vias metabólicas das células. Mas da onde que surgiu isso tudo, Bruno? Então, no início dos tempos, a Terra ela era basicamente rocha e metal. E aí, com o passar dos milhões e bilhões de anos, iniciaram-se o surgimento ali, com a mistura dos elementos químicos que tínhamos na Terra, os primeiros seres primitivos, em torno de 3,5 bilhões de anos atrás, que eram seres que conseguiam sobreviver na Terra, mesmo sem muito oxigênio, pois o ambiente ele era rico em composto orgânico. Então esse tipo celular que sobrevivia à época eram células anaeróbicas, que sobreviviam com a ausência de oxigênio. Após o surgimento das células fotossintetizantes, ou seja, elas utilizavam gás carbônico para a produção de energia e sobrevivência, durante o processo metabólico delas, elas eliminam oxigênio. E aí iniciou-se, né, ao longo de bilhões e bilhões de anos, o aumento dos níveis de oxigênio no nosso planeta. E com isso, aquelas células que sobreviviam com um ambiente rico em compostos orgânicos agora têm oxigênio. E essas células sofreram processos de mutação e evolução, se transformando em organismos chamados de organismos aeróbicos. Temos então que após 2 bilhões de anos, certamente 1,5 bilhões de anos depois, as células eucariontes surgiram a partir daqueles seres anaeróbicos primitivos procariontes, onde a diferença que nós temos daqueles seres primitivos para as células de hoje, eucariontes, que compõem uma diversidade de animais, é que elas aumentaram de tamanho em relação às células primitivas, compartimentalizaram seu material genético e desenvolveram endomembranas, compartimentalizando uma série de coisas importantes para os seus processos metabólicos.
Bruno, mas aí temos até hoje células que são daquele tipo primitivas. Então, nessa foto, essa paisagem bonita, colorida, bem chamativa, é a região de Dalol, na depressão de Dunakil, na região da Etiópia. Ah, Bruno, então deve ser um local que as pessoas visitam bastante. Vários turistas visitam lá essa região? Não. Esse local é cheio de piscinas, piscinas cheias de fluidos líquidos extremamente ácidos, extremamente salinos, ambiente totalmente inóspito para qualquer ser vivo que a gente conheça e que naturalmente poderia estar vivendo em um determinado local. A quantidade lá de oxigênio é muito baixa. A gente tem uma quantidade grande de gás sulfídrico, diminuindo assim a probabilidade de vida de algum ser vivo nessa região. Ah, então é uma região que não tem nada, né? Só tem essa paisagem. Não. Nós temos um tipo de bactéria, que são as arqueobactérias, bactérias primitivas, que elas conseguiriam sobreviver a lugares de extrema intensidade de estresse. Então, locais quentes, salinos, pântanos, ambientes ricos em gás sulfídrico, elas conseguiriam sobreviver. Porém, certamente isso simboliza mais ou menos, né, uma ideia de evolução do que aconteceu na Terra. Então, no início dos tempos, certamente a Terra era um local extremamente inóspito para o tipo de células que a gente conhece hoje. E aí, certamente, essas arqueobactérias, com a alteração do ambiente da Terra, elas evoluíram a partir, né, de bactérias primitivas e começaram a adquirir algumas características que são importantes, alcançando aí sim a características que nós conhecemos hoje das células eucariontes, gerando todos os seres que nós conhecemos. Então, de acordo com Darwin, de um começo tão simples, formas infindáveis e as mais belas e as mais maravilhosas evoluíram e estão evoluindo. Então, desde aquelas primeiras células lá em 3,5 bilhões de anos, temos aqui a presença de vários tipos de seres que agora habitam o nosso planeta. Aí nós temos as arqueobactérias, aquelas de ambientes extremos. Temos as eubactérias, que são seres procariontes, junto com as arqueobactérias. E nós temos os seres eucariontes, do gênero eucariota, onde nós temos aqui os animais, as plantas, fungos, ciliados e vários outros tipos de animais que vão estar compondo aí os seres do tipo eucarionte. Então, você falou de eucarionte, você falou de procarionte, Bruno. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos celulares? A gente consegue observar aqui que os seres procariontes, nós não temos uma organização muito grande do seu citoplasma. Isso faz com que esses seres sejam primitivos e tenham uma grande dificuldade de sobrevivência no ambiente do nosso planeta. Mas o nome procarionte quer dizer o que, Bruno? O nome procarionte, ele é derivado de pro, antes, carion, núcleo. Seria uma célula que não tinha um núcleo marcante, um núcleo definido. Ela tem material genético disperso no seu nucleoide, porém esse núcleo não é envolvido por uma membrana, protegido e organizado. Ou seja, é uma célula que tem uma organização muito simples. Temos exemplos de procariontes, as bactérias e as arqueobactérias. Já os seres eucariontes, o prefixo eu significa verdadeiro ou presente. Ou seja, temos um núcleo definido, material genético, protegido por uma membrana e toda a estrutura interna dessa célula eucarionte ela é extremamente organizada, dividida com a presença de endomembranas e temos a presença do citoesqueleto, que é fundamental para essa organização das células eucariontes. Quando a gente começa a perceber a diferença entre elas, fica nítido que muitas das coisas que a eucarionte tem, a procarionte não tinha, ou seja, foi um processo evolutivo. Então, envoltório nuclear não tem na procarionte, tem na eucarionte. DNA da procarionte é desnudo no nucleoide, a da eucarionte é combinado com proteínas histonas, que vão condensar e formar os cromossomas. Procarionte, o cromossomo é único, disperso naquele nucleoide. Na eucarionte são múltiplos. Nucleolos não temos na procarionte, na eucarionte temos, presente. Divisão, procarionte, fissão binária, eucarionte, mitose ou meiose. Endomembranas não temos nas procariontes e temos que foram cruciais para a evolução e organização das células eucariontes. Mitocôndrias não temos na célula procarionte, estão presentes produzindo energia na célula eucarionte. Cloroplasto não temos na célula procarionte e na eucarionte somente em células vegetais.
Parede não celulósica. Não temos a parede celulósica em procarionte, é uma parede formada de peptidoglicanos. Já nas eucariontes, essa parede celulósica é em células vegetais. Temos a presença de transportes através da membrana, como exocitose e endocitose em células eucariontes, que não tínhamos na célula procarionte. E o citoesqueleto, uma segunda coisa extremamente importante para a evolução e desenvolvimento da organização da célula eucarionte, não tínhamos na célula procarionte, e ele agora é presente na célula eucarionte. Não deixando de falar, os ribossomas das células eucariontes são 70S e da eucarionte são 80S. Por que da procarionte é diferente da eucarionte? Foi devido ao processo evolutivo. E isso é importante, porque nós temos alguns medicamentos, alguns antibióticos, que vão matar a bactéria procarionte, fazendo alteração de atividade ribossomal. E aí, por que esse medicamento não atua no ribossoma da nossa célula, Bruno? Porque olha aí, olha a diferença na estrutura do ribossoma da célula procarionte para a célula eucarionte. Então, por isso que você toma alguns antibióticos, que eles vão matar as bactérias e não vão matar as nossas células. Então, a célula procarionte, vendo num ganho maior, a gente consegue observar a membrana interna, a gente consegue observar a membrana externa. Olha aqui o nucleóide totalmente disperso e não temos nenhuma endomembrana, ou seja, uma falta de organização. Então, se eu tenho uma enzima de um lado e um substrato do outro, eles vão ter dificuldade de estar fazendo uma reação enzimática catalítica. Aqui embaixo é um desenho esquemático da membrana plasmática e a camada de peptidoglicano, fazendo com que a membrana externa, a nossa parede celular da bactéria, do procarionte, esteja presente. Exemplos de células eucariontes. Exemplos de células procariontes. Células esféricas, como os streptococcus e staphylococcus. Células elipsoides, como Escherichia coli e Vibrio cholera. Células pequenas, micoplasma e espiroplasma. E células do tipo em espiral, ou espiroquetas, o nosso treponema pallidum, mostrando aí um exemplo de espiroqueta. Bruno, e a célula eucarionte? Então, a célula eucarionte é essa confusão toda que você está vendo aí. Ela tem uma infinidade de coisas dentro dela que a gente não conseguia observar nada na célula procarionte. Ou seja, esse nível de organização que foi garantido com bilhões de anos de evolução fizeram com que essa célula se tornasse cada vez mais especializada e importante para todo o processo de formação dos seres vivos eucariontes que conhecemos hoje, como os animais e os seres humanos. Olhando então os dois desenhos esquemáticos, a gente consegue observar que temos uma diferença de organização de constituintes celulares. Na célula procarionte não tem organização nenhuma, porque você não consegue ver nada, somente o nucleóide e a região citoplasmática dessa célula. Já na célula eucarionte a gente tem um nível de organização. Isso foi fundamental com a presença de citoesqueleto e a presença de endomembranas citoplasmáticas, além da nossa membrana plasmática. Bruno, mas como que todos esses constituintes funcionam? Eles trabalham de maneira independente? Eles precisam um dos outros? Ou eles trabalham de maneira organizada? Então, de maneira extremamente organizada, os nossos componentes celulares, as nossas organelas, vão trabalhar de maneira organizada, controlada e extremamente competente. Então, para entendermos um pouquinho melhor como é o funcionamento de algumas organelas das nossas células, vamos fazer uma analogia. Vou comparar com vocês uma célula a uma cidade onde tudo funcionaria perfeitamente. Então vamos lá. Primeira organela que eu vou falar com vocês, primeira estrutura celular, é a membrana plasmática. E aí qual seria a função da minha membrana plasmática? Além de facilitar o transporte de substâncias de fora para dentro, de dentro para fora da célula, ela serve como um limitador da célula. Ou seja, ela protege toda a parte de dentro, intracelular. Então, essa membrana plasmática, a gente poderia fazer uma analogia como o que a gente observa na cidade de Nordenglen, na Alemanha. Esse muro que a gente vê em volta da cidade. O que esse muro mostra? Ele mostra que um invasor vai ser difícil de entrar e quem quiser entrar, ele vai ter que acessar os portões, onde facilmente ele vai ser identificado e vai conseguir entrar
nessa cidade. E a mesma coisa na nossa membrana. Então, olhando para essa figura aqui da direita, mostrando um pouco do nosso mosaico fluido celular, vemos uma bicamada fosfolipídica com resíduos de colesterol aqui facilitando a resistência da nossa membrana plasmática. Temos também a presença de proteínas que são integrais ou periféricas e de carboidratos ali se ligando a essas proteínas. Temos também uma outra estrutura que foi uma das mais importantes para o processo evolutivo, que é o citoesqueleto. E assim como o citoesqueleto, como a gente vê nessa célula, dá a forma da célula, o citoesqueleto ele seria como se fosse os nossos arranha-céus, dando formato à nossa cidade, né? Formato tridimensional, não só aquele formato planar. Aqui embaixo a gente consegue observar muito bem o citoesqueleto dando formato à célula. Então, um exemplo de célula com microvilosidade, né? Como se fossem dedos aqui, uma borda em escova, que nada mais é do que uma projeção de filamentos de actina do citoesqueleto, dando formato para essa célula. Temos também o núcleo, que é a organela mais importante de todas, pois a partir dela vão sair todas as informações e todas as coisas cruciais para o funcionamento da célula. Então a gente pode fazer uma analogia do núcleo como se fosse a prefeitura perfeita da nossa cidade, onde tudo acontecesse de maneira perfeita. E lá da prefeitura, do núcleo, que viriam todas as informações. Temos também uma organela extremamente importante, que é a mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são importantes para o processo de produção de energia, os processos metabólicos cruciais para a vida da célula. Então, podemos fazer uma analogia como uma usina. Por exemplo, a usina Itaipu, do Brasil, que produz energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Então, ela vai estar transformando ali a queda da água em energia, e a nossa mitocôndria vai transformar alguns produtos, né, alguns substratos, em energia na forma de ATP, alimentando a nossa célula toda. Temos uma outra característica, componente importante das células que foram cruciais para a evolução também, que são as endomembranas. Essas endomembranas vão estar formando algumas organelas, como retículo endoplasmático rugoso e liso e o complexo de Golgi. Porém, dessas endomembranas saem vesículas de movimentação de substâncias. Então essas endomembranas seriam os veículos. Obviamente que com essa analogia dessa foto a gente não consegue observar organização nenhuma, né, gente? Mas quando a gente fala de uma célula, a gente tem grande organização com o transporte de vesículas. Sabe por quê? O citoesqueleto ajuda, direcionando, organizando como vai acontecer da maneira ideal o transporte de substâncias por dentro dessas vesículas que foram oriundas de endomembranas. E, por último, aqui nós vamos ver uma organela que também é muito importante para o controle de reestruturação celular, que são os lisossomos. Os lisossomos são uma organela que saíram, né, do complexo de Golgi, uma projeção do complexo de Golgi com enzimas lisossomais, onde essa organela ela vai estar participando do processo de digestão de qualquer tipo de substância que a célula queira. E a gente consegue fazer uma analogia aí com uma retroescavadeira destruindo um prédio. Esse prédio vai virar cascalho, que pode ser utilizado para qualquer coisa. E a nossa célula acaba fazendo um pouco disso quando a gente fala sobre os lisossomas, onde eles estariam atuando diretamente na degradação, destruição de substâncias diversas, estruturas diversas, com o intuito de melhorar a condição de funcionamento da nossa célula. Pessoal, espero que tenham entendido, que tenham pego um pouquinho do ideal de como surgiram as células, de como nós temos as organelas e o nível de organização quando a gente fala de uma célula eucarionte, que são as células que a gente vai estudar bastante. Grande abraço a todos, até a próxima, hein, galera. Não esqueçam de ver os outros vídeos. Valeu!